Olá, tudo bem? Meu nome é Thales, sou professor de História e de Literatura da Rede de Cursinhos Elza Soares. Aula de hoje, literatura, barroco, essa escola tão fascinante, a escola que trata do feio, da coisa rebuscada. A gente vai começar a compreender por que existe essa escola, a gente vai ter que retomar a história. Sempre digo para vocês, só vai se compreender história através da literatura, através dos escritos de época. É como se fosse uma prova do que aconteceu. É uma fonte histórica. Só que a gente também só consegue compreender a literatura através da história. Então, vamos começar colocando o barroco no período histórico, porque é para a gente entender como que se dá isso. Gostaria de falar para vocês que, de novo, a literatura é uma expressão do ser humano. A literatura é uma expressão sensível. A literatura entra no campo do conhecimento chamado de estética, que seria o que representa o ser humano. Questões do belo, do feio. Então, a gente tem que entender como que o ser humano se sentia nesse período para produzir uma obra que correspondesse ao que ele sentia, ao que ele era. A gente vai ver que é muito pouco provável que em tempos históricos diferentes encontremos obras que tenham muita similaridade entre si. A gente já estudou aqui os poemas épicos, falei para vocês, das epopeias. A gente tratou também do trovadorismo, nós tratamos do classicismo. Veja que são escolas que são muito diferentes. Quando eu falava para vocês de trovadorismo, eu quero que vocês lembrem de trovas, que eram as cantigas. Fica um pouco mais fácil de saber o nome. Então vamos lá. Quando a gente fala de classicismo, de clássico, também já se remete ao período clássico, já se remete um período que retoma os gregos e romanos, aquele período que foi conhecido como Idade Clássica, da Idade Antiga. Agora, quando vem o nome barroco, o que te vem no pensamento? É difícil, porque o barroco era uma pérolazinha negra que tinha na Europa. Ela era toda retorcida. Então, quando você pega uma pérola que já não é branquinha, toda lisinha, ela é negra, ela é cheia de coisas imperfeitas, você já começa a ter uma ideia do que representa o barroco. O barroco tem início em Portugal. É importante a gente estudar a língua portuguesa, estudar a história de Portugal. A gente não digo que deva, porque enquanto brasileiros nós sofremos muito por ser colônia, mas nossa cultura bebeu muito da cultura portuguesa, então temos que valorizá-la, temos que ler autores portugueses, temos que conhecer a cultura portuguesa. Em Portugal o pessoal admira a gente demais. Eles veem nossas novelas, eles leem nossos autores, eles ouvem nossa música. Eu proponho que a gente busque esse intercâmbio com Portugal, com Moçambique, com Angola, a gente reviver essa língua portuguesa, essa cultura diferente. Trataremos aqui de literatura africana também, que é muito importante. Os portugueses colonizaram parte da África, nós temos sangue africano enquanto brasileiros. Pois bem, feita essa digressão, volto a barroco em Portugal. Começa em 1580. Então eu preciso que você pense. 1580. O que acontece em 1580? União Ibérica. Em 1578, havia um rei em Portugal chamado Dom Sebastião. E Portugal estava no auge. Portugal era o maior país do mundo. Não enquanto país, mas enquanto império. O Império Português. Que tinha colônia na Ásia, na África, na América. Que era o primeiro país navegador. Que era esse país importante, que tinha uma epopeia própria agora com Camões, que eram os Lusíadas, que a gente tratou aqui, essa obra magnífica. Só que a gente sabe que Portugal sofreu muito em luta com os mouros. Mouro aqui no sentido de muçulmano, que eram as pessoas do norte da África. Inclusive, Portugal ficou sob dominação árabe por muito tempo. Eles conseguiram se desvencilhar através da Guerra de Reconquista.
trataremos isso mais especificamente em história. Mas numa batalha em 1578, chamado de Alcácer Quibir, esse rei Dom Sebastião, que não tinha filhos, ele desapareceu. Ninguém encontrou o vestígio, o corpo, e Portugal viu-se diante de falta de trono, falta de rei. Como disse Fernando Pessoa, depois ficou sem rei e sem lei. Essa falta de rei fez com que tivesse um governo provisório, que não deu muito certo, e a Espanha, país que fica logo do lado de Portugal, ali na Península Ibérica, através do seu rei Filipe II, quase certeza que é isso, o rei Filipe tomou o poder. Então a gente teve a União Ibérica. Portugal manteve língua, manteve moeda, manteve alguma cultura, mas ficou sob dominação espanhola. Isso tem reflexo aqui no Brasil também. Invasões holandesas, que foram no Nordeste brasileiro. A gente teve uma série de crises. Portugal tentando se desvencilhar, tentando essa independência novamente. E a Espanha, ela estava num período de contra-reforma muito forte. Não que Portugal não estivesse. Portugal também estava. O que é contra-reforma? Gente, é importante saber história para compreender literatura. Quando você compreende os dois, fica muito mais fácil. Mas vamos lá. A Contra-Reforma foi o movimento da Igreja Católica contra a Reforma Protestante. Contra as religiões que começaram a ir contra os ensinamentos da Igreja Católica. A gente teve o início na Alemanha com Martim Lutero, que começou essa reforma protestante, que se espalhou por toda a Europa. Holanda, a gente tem muito calvinismo, que nasce na Suíça, com João Calvino, que passa para a França, sob o nome de huguenotes. Esse próprio calvinismo chega na Inglaterra com o nome de presbiteriano. A Inglaterra fez uma própria reforma protestante ela mesma, e criou o anglicanismo, que foi porque o rei Henrique VIII ele tinha problemas com a Igreja Católica, impostos muito caros, eles tinham que várias propriedades eram da igreja. Ele utilizou uma desculpinha que ele não conseguia ter um filho primogênito para assumir o seu trono, se separou de Catarina de Aragão, que era uma rainha que era do trono espanhol, casou-se com Ana Bolena, acabou não tendo o filho que queria, na verdade teve, mas ele morreu logo, e quem assumiu foi o filho, a filha com Ana Bolena, que foi a Elizabeth I, grande rainha Elizabeth. Pois bem, a gente vai dando uns contornos históricos e vai mostrando que a Igreja Católica queria retomar o poder. A Igreja Católica foi muito poderosa durante a Idade Média. Tudo o que ditava a sociedade passava pela Igreja Católica. E a Contra-Reforma, o que ela queria? Ela queria trazer aquele poder novamente. E alguns países muito católicos, que já eram unificados, tomaram a frente nisso. Portugal e Espanha. Você vai falar assim, mas o país mais católico eram os países mais católicos mesmo. A gente tem dificuldade em falar de país na Itália nesse momento, porque a Itália se unifica em 1870. Muito tempo depois, quase 700 anos depois de Portugal. Veja só, Portugal se formou muito antes da Itália. Então, existia o exército papal naquela época, existia sim, mas existiam os países que faziam essa defesa. E é nisso que surge essa arte. A Igreja Católica tentando ir contra aquele movimento do renascimento cultural. A gente já teve aula de renascimento cultural, e a gente falou do renascimento cultural muito no classicismo, que é aquele antropocentrismo. Veja, se antes o Deus era o centro do universo, agora imaginava-se que o homem tinha um papel diferente, o homem também podia ter um papel importante. Veja a necessidade de compreender o movimento histórico. Se antes tudo era para os santos, se tudo era sacro, se antes tudo adivinha da Igreja Católica, agora o homem tinha alguma coisa importante. Existe um termo latino que chama carpe diem. Ele será retomado na próxima escola literária, mas ele surge dos tempos clássicos, que era aproveite o dia. Ele vem de uma filosofia epicurista. Epicuro de Samos,
que era um romano, do Império Romano, obviamente, da cultura greco-romana, que ele falava que, com responsabilidade, obviamente, devemos apreciar a vida, não devemos temer a morte. Porque uma vez que a morte vem, você não vai ter mais responsabilidade, você morre, você finda. Não há nada depois da morte. Essa é a ideia que ele tem. Eu gosto muito das ideias de Epicuro, por sinal. Então devemos aproveitar o dia. Carpe diem. Carpe vem de colher, diem de dia. Colha o dia, aproveite o dia. E o humanismo e o classicismo começaram a ter um pouco dessa noção. A gente vai tratar mesmo de carpe diem no arcadismo. Aguarde que chegaremos lá. Mas a gente já tem uma visão de que o homem ele é importante. Então você vê, pense nas obras renascentistas, pense no Vaticano, na obra de Michelangelo, Da Vinci, o homem vitruviano. Já começamos a ter desenhos dos corpos humanos, desejos humanos, pensamentos humanos mesmo. Evitar só aquela coisa sagrada. E aí, meu filho, colocou a Igreja Católica em xeque. Porque o mais importante para a Igreja Católica tinha que ser a divindade, tinha que ser o medo, tinha que ser esse poder. Tem um autor chamado Dostoiévski, que é o meu favorito, que ele fala que se não há Deus, não há lei, não há medo. Como assim? Você não tem a quem obedecer? Então era necessário tomar aquilo de volta. Era necessário colocar o medo nas pessoas, que elas não poderiam ser como elas queriam ao seu bel prazer. Elas não tinham esse livre-arbítrio. Elas precisavam obedecer a características divinas. Então a gente vê que essa arte do barroco ela surge de uma dualidade. Dualidade como se fosse dois tipos de pensamento. Eu quero viver, mas eu tenho medo da divindade, eu tenho medo do que pode acontecer comigo, qual seria o meu futuro. Compreendam isso, é uma coisa muito difícil na cabeça do ser humano. Então ficava muito a questão do carpe diem, que é aproveite a vida, mas tinha um outro lema chamado memento mori, que é lembre-se de que vai morrer. Então a gente fala assim, às vezes os camponeses, aqueles primeiros trabalhadores, queriam curtir a vida, queriam beber, queriam se divertir, queriam ser seres humanos, queriam ler poesia, eles queriam fazer sexo, eles queriam ter uma vida mais livre, mas eles tinham que lembrar do pecado. Eles tinham que lembrar que uma hora eles iriam morrer. E aí poderiam ir para o inferno. Esse era o medo. É mais ou menos essa contradição. Contradição é uma palavra muito importante para compreender o barroco. Contradição. Ideias que são contrárias. A gente vai ver muito a figura de linguagem antítese, que são figuras contrárias, palavras contrárias. Dia e noite, chiaro e escuro, é o claro e o escuro. Isso vai se manifestar não só na literatura, mas na pintura. Então é importante que quando vocês veem um movimento histórico, vocês veem um movimento literário, leiam, vejam como que isso se dá na pintura, vejam como se dá nas esculturas. Se antes o homem ele era feito equilibrado, em posições altivas, em posições grandiosas, como se diz, agora existiam coisas retorcidas, asperando e demonstrando sofrimento. A gente já vê uma coisa mais gótica, alguma coisa que remete também a essa dor, esse que católico. Então a gente começa a compreender o barroco assim. É muito interessante, eu gosto demais dessa escola literária, porque a gente sempre vive em dualidade. A gente sempre tem essa questão, quem eu devo ser, por como eu devo agir. Vou voltar em Dostoiévski, tem um livro chamado Os Irmãos Karamazov. É um livro gigante. O meu favorito. É o livro que eu mais gosto. E dentro dele tem uma passagem chamada A Parábola do Grande Inquisidor. A figura do Inquisidor era quem? Era o atuante na Contra-Reforma, da Santa Inquisição, que fazia-se perguntas, perseguia judeus, perseguia diversas religiões,
perseguiam diversas atitudes. E nessa parábola do grande inquisidor, Jesus volta na Espanha durante a Contra-Reforma e ele é preso por cardeais. E os cardeais olham para ele e falam assim: você não tem mais serventia aqui. Veja, a volta de Jesus, como se... É porque a Bíblia diz que um dia ele voltará para passar a limpo todos os nossos pecados e nossa vida. Não voltou ainda, mas segundo essa parábola, ele voltou e o que ele encontrou aqui é impossível de dissolver. Porque o inquisidor falou para ele: por que você voltou? Você deu o amor aos homens e eles optaram por guerra. Eles não sabem lidar com a liberdade. Os homens não conseguem lidar com a sua liberdade, sabe? Não tem como. Você dividir o pão. Não é mais importante dividir o pão. O importante agora é você dar um norte para eles. É isso que a Igreja Católica faz. A Igreja Católica fala como eles devem agir, porque o peso nas costas de decidir qual que é o seu próprio destino é insuportável para o ser humano. O ser humano não consegue acordar de manhã e falar assim: eu vou fazer isso porque isso é o que eu quero e eu devo ser assim. Não. Ele tem algum norte. Ele tem que saber que a vida acaba após a morte, para onde ele vai, como ele deve agir. É como se o peso da existência fosse tão grande que o ser humano não pudesse lidar com ele. E essa seria a importância da Igreja Católica. Essa seria a importância da Igreja. Dar um rumo para a vida do ser humano. Não mais dividir pão, falar de amor. Quantos bispos, padres, pastores falam de guerra, pregam ódio? Será que é só falar de amor mesmo que a população, que a figura da igreja? Será? Eu acho que a gente deve se questionar. A gente não tem que pregar o amor ao próximo. Por que pregam tanto ódio? Talvez o mais importante seja te dar um rumo, porque seja difícil demais lidar com o próprio destino. Você ficou um pouco com a mente embaraçada? É isso que é o barroco. O barroco, ele contrapõe ideias. Ele faz com que você não fique inquieto. Ele fala assim: se Deus é capaz de fazer tudo, então ele consegue fazer uma pedra grande o suficiente que ele não consiga carregar? Se ele faz tudo, ele tem capacidade de fazer tudo. Então ele faz uma coisa que ele mesmo não consegue carregar. Mas se ele não consegue carregar, ele não consegue fazer tudo. Vocês entenderam o que eu fiz agora? Isso é o que eles chamam de conceptismo, que é um jogo de ideias, que é uma contraposição, que é uma das figuras do barroco. O barroco tinha muitas figuras de linguagem. Gente, é muito rico, ele é difícil de ler, mas ele é proveitoso. Você vê muita antítese, hipérbato, hipérbole. Vocês vão ver isso nas aulas de texto. Mas a gente vai tratar de algumas aqui. Pois bem, esse é o barroco. O barroco é do contorcido. O barroco é do sofrimento. É de alguém que quer viver, mas tem medo. É de alguém que não sabe quem é. É de uma coisa que é clara, que é o desejo, mas é obscura. Esse é o barroco. E o barroco é muito legal. Quando você vê as artes, é aquilo que eu te falei. Existem pinturas que estão uma parte muito clara e uma parte escura. E aí tá um moço com uma taça de vinho e uma caveira do lado. Então você pode se divertir, mas lembre-se de que você vai morrer. Existe uma maçã, uma parte ela tá muito vermelha, muito bonita, outra ela tá podre. O barroco é isso. E isso se expressa na arte de maneiras muito diferentes. Na literatura, ela tem uma linguagem muito rebuscada. Na literatura, ela tem diversas vertentes. E eu vou tratar agora de dois autores mais importantes. Um deles português, mas a gente pode falar que ele é nosso. Veio para o Brasil com 7 anos de idade, Padre Antônio Vieira, conhecido como a Voz do Trovão, um dos maiores escritores da língua portuguesa, segundo Fernando Pessoa, que muitos consideram o maior escritor de língua portuguesa. Tem uma história engraçada do
Padre Antônio Vieira fala que ele não aprendia nada, que ele era muito ruim na escola, a matemática era um desastre. Aí um dia ele ficou muito doente, ficou de cama vários dias, aí do nada ele acordou, bem, teve um estalo e começou a aprender tudo com muita facilidade e se tornou esse aluno brilhante. Ele fazia parte da Companhia de Jesus, que era de uma ordem jesuítica, e ele fazia parte dessa catequização dos índios. E o Padre Antônio Vieira é uma figura que necessita ser colocado como controversa. Ele era contra a escravidão dos índios, sabia? Ele era contra a exploração dos índios. Mas, segundo relatos, ele não foi contra a exploração do negro, não, do escravo. Por mais que ele dissesse que os engenhos de açúcar eram como próprios infernos, ele não foi muito favorável a, por exemplo, o Quilombo de Palmares, que ele disse que tomaria todo o Brasil. A gente tem que tratar com muita delicadeza dessa questão da escravidão. No Frigir dos Ovos, a gente vê como uma grande figura, porque ele era o arquiteto da língua portuguesa. Seus textos, basicamente os sermões que ele escrevia, eram coisas espetaculares, bem arquitetadas. Ele utilizava o conceptismo, que é conhecido como jogo de ideias, que é ideias que vão se contrapondo, ideias que vão se articulando, fazendo com que o argumento seja claro e você fique convencido daquilo. Mas ele tem essa coisa. A gente tem que ver tudo pela figura histórica. A Igreja Católica não foi contrária à escravidão. Inclusive, nenhuma igreja foi contrária à escravidão naquele período. Então, é uma coisa a se pensar, a se considerar. É muito difícil você julgar um homem pela régua de hoje, pelo que ele fez no passado. Mas isso mostra reflexos e mostra outro tipo de coisa. Mostra muito como o ser humano ele muda e as coisas que ele pensa também. Mas que nós carregamos essa estrutura até hoje. Existe muito preconceito com outras religiões. Muitos evangélicos sofrem um preconceito no Brasil. As religiões de matriz africana sofrem muito preconceito. Existe algum preconceito um pouco menor, mas existe contra os próprios católicos. Existe um grande preconceito contra quem não acredita em nada, que são os ateus. Às vezes a gente tem que parar de julgar um pouco pelo que os outros acreditam, sabe? Eu acho que a gente tem que acreditar no que a gente sente, no que a gente confia. Eu sou uma pessoa que não tem fé. Eu acredito muito na ciência, no ser humano, mas eu respeito qualquer religião que vocês tenham, ou que vocês não tenham. Qualquer tipo de pensamento, ele é bem-vindo. Somos seres humanos, somos diferentes, temos que valorizar isso. Pois bem, então a gente trata aqui do Padre Antônio Vieira, que tinha muito isso, do jogo de ideias, as dissertações perfeitas. Vale a pena ler uns textinhos. Eu vou disponibilizar para vocês uns textinhos do Padre Antônio Vieira. Vale a pena ler. Como ele faz uso da língua portuguesa, é muito culto, muito crítico também, chegou a ser um pouco perseguido pela Igreja Católica, ele ficou preso um tempinho, foi para a Europa, voltou, morreu aqui no Brasil com 89 anos, lúcido e crítico. A gente vê que essa cultura do barroco, ela vem sempre muito crítica, né? Porque é aquela, se você consegue colocar no papel, colocar essas ideias, de você não saber muito bem em que lugar que você está, porque veja, se antes tudo era a igreja que falava, mas imaginou-se uma liberdade para o ser humano, o ser humano não quer abrir mão daquela liberdade, não. Se o homem ele vira o centro do universo por algum período, ele jamais vai querer abrir mão daquilo. Então ficava o antropocentrismo contra o teocentrismo. O antropocentrismo, o homem no centro do universo, o teocentrismo, Deus no centro do universo. Aí ficava aquela dificuldade de compreensão de quem você é. Tratemos agora de um brasileiro. A gente está falando de literatura brasileira agora, gente. A gente estava estudando literatura de outros povos. A gente estava de literatura europeia. Agora a gente fala de literatura brasileira. Isso é muito legal. Não estou falando que agora surge a cultura brasileira. É que a literatura ela depende de uma convenção social, que é a escrita. E nós não tínhamos isso com os índios aqui no Brasil.
A nossa cultura é muito mais rica e ela tem que ser descoberta. São poucas as fontes, é muito difícil. Houve um genocídio da população indígena, mas é importante vocês terem essa ideia que nossa cultura também bebe muito dos índios, dos indígenas, dos mesoamericanos, como se diz, tá? Ameríndios. Mesoamericanos é outra coisa, desculpa, gente, os ameríndios. Então a gente trata de Gregório de Matos Guerra, o Boca do Inferno, olha os apelidos, era Voz do Trovão, agora o Boca do Inferno. Gregório de Matos foi estudar em Portugal, tinha uma família de elite, foi estudar direito em Coimbra, foi desembargador lá por um tempo, e aí voltou para cá, e aí escrevia. O Gregório de Matos é uma figura muito legal, é um dos grandes poetas brasileiros, e ele divide a literatura dele em vários tipos. Agora, Boca do Inferno, ou Boca de Sal, que são os apelidos dele, não era uma coisa muito boa, né? O Boca do Inferno, lá na Bahia, ele criticava demais a corrupção dos agentes públicos. Gente, 1600 havia crítica da corrupção. E você achando que a corrupção foi inventada há pouco tempo? Não. Na carta de Pero Vaz de Caminha, o rei de Portugal, ele pede, no finalzinho da carta, cargos para parentes. Desde o descobrimento do Brasil, há casos de corrupção. Há corrupção desde que você conhece a Igreja Católica. Há corrupção em todos os estados, em todos os países, em toda a história. O problema do Brasil ele é grande, mas ele não é só brasileiro. A gente tem que combater. Mas se está em 1600 um moço aqui falando que ele tinha que combater a corrupção dos agentes públicos, meu filho, o buraco é mais embaixo. E o buraco é mais embaixo... Eu trago para vocês essa discussão. Por mais que nós carreguemos essa dívida histórica, não é dívida histórica, mas toda essa história conturbada de corrupção e de estrutura que permite a corrupção, é nosso dever combatê-la sim, mas combater a toda a corrupção, não é a corrupção seletiva. Não é como a gente se vê muito agora, que escolheram algumas ideologias para serem veiculadas a corrupção, ou alguns posicionamentos políticos, ou algumas pessoas. Então a gente tem que combater sim, de todos, a gente tem que entender por que o Brasil está assim nesse momento. Tem coisa histórica. Gente, a gente não caiu aqui de paraquedas. Tem muita coisa para trás. Então vamos tratar do Gregório de Matos. Ele tinha diversos tipos de crítica a governantes, à igreja, aí depois ele fazia afagos à igreja, afagos a governantes. Ele tinha uma poesia muito complexa, muito distinta. Ele usava sempre essas coisas imagéticas, de imagens. Ele era conceptista também e cultista. Eu vou falar para vocês do cultismo, que não necessariamente é do Gregório de Matos. Mas a gente tinha o conceptismo, que era o jogo de ideias. O cultismo é o jogo de imagens, é o jogo de palavras. Então, se uns são ideias que vão se arquitetando para que você tenha alguma coisa, outros são imagens que vão se contrapondo, são parábolas, são hipérboles, são paradoxos, que vão fazendo com que você veja imagens diferentes. Um é no campo mais das ideias, o outro é no campo mais das palavras, das imagens. Então, se você imaginar cultismo, você vai pensar assim, jogo de palavras, jogo de ideias. Desculpa, jogo de palavras, jogo de imagens. E conceptismo, jogo de ideias. Tá bom? Se cair no vestibular para vocês terem essa noção. Voltemos agora a Gregório de Matos. Gregório de Matos e Guerra. Ele tinha, obviamente, como Boca do Inferno, já bem disse, a poesia satírica. Eu falei para vocês já do que é a poesia satírica. A poesia satírica é que faz sátira. É como se fosse uma zombaria. A gente tem a lírica amorosa, a gente tem a erótica. Imagine na Igreja Católica, severa como ela era, nos costumes, alguém escrever poesia erótica. Pois bem, temos poesia erótica em Gregório de Matos. Temos também a poesia encomiástica, que é bajulatória, que puxa o saco. Temos a sacra, temos a filosófica.
São vários tipos de poesia. Gregório de Matos produziu muita coisa. Muito deles era censurado, ficava com a polícia, o irmão dele mesmo que pegava. Os poemas depois foram selecionados e está na lista do vestibular da FUVEST, que é o vestibular de ingresso da USP, grande faculdade do estado de São Paulo. Pois bem, a satírica era aquilo, de crítica, de fazer uma zombaria, fazia muita crítica social, criticava muito os poderosos. O que eu digo a vocês, o humor, ele se faz com quem oprime. É muito fácil você fazer zombaria com quem é oprimido. Sabe, a pessoa fala, ai, agora o mundo tá sem graça, ai, agora não pode falar nada. Depende. Você vai ficar fazendo piada com pessoas que foram escravizadas? Você vai ficar fazendo piada com raça, com orientação sexual? Fazer piada porque pessoas são gays? Gente, não tem graça, entendeu? Vamos fazer piada porque ela é mulher, porque ela é loira? Eu não vejo, sabe? Vamos fazer piada com quem oprime, vamos fazer piada com o poderoso. A literatura, ela sempre foi assim. A literatura era a zomba dos poderosos, a literatura era a zomba de quem manda. Isso é muito mais legal, isso é muito mais divertido. Quando você vê um poema falando de pessoas que sofrem, sabe? Se não for uma exaltação social, agora se você ficar satirizando pessoas que já sofrem, pessoas que só têm doença, pessoas que são humilhadas, isso não é tão engraçado, não. Agora, do poderoso já é diferente. Eu tenho essa opinião. O Charles Chaplin, ele fazia muita zombaria com Hitler, fazia com os poderosos, mas com as classes mais baixas ele não fazia muito. E a literatura, ela vai muito nesse sentido. Ele fazia essa zombaria com os caramurus, que eram esses brancos que se sentiam os poderosos, os donos da terra brasileira. A gente tem agora uma discussão muito importante. Que fique claro, existe uma hipersexualização da mulher negra. Se você é uma mulher negra, uma moça negra, que está ouvindo isso, você saiba que existe uma hipersexualização em relação ao seu corpo, uma objetificação muito forte. Sim. Tem muito esse quê de uma herança que a mulher era negra, era feita para se deitar, a mulher branca era a senhorzinha, que era para se casar, para ter filhos. Isso é uma violência tão forte, isso é um absurdo tão grande, e ainda tem hoje em dia. Sabe, que eles falam da volúpia da mulher negra. Que volúpia da mulher negra, gente? Mulher como qualquer outra. E aí, quando o Gregório de Matos vai fazer a poesia lírico-amorosa, ele relata mulheres brancas. É como se fosse o amor para a mulher branca. E a carne, que é erótica, ele falava das mulheres negras, as brasileiras, das índias. Gente, isso é uma discussão que tem que ser travada, que espero que a gente consiga fazer já com pessoas que possam dar relatos e tudo mais. É uma questão histórica muito relevante, muito importante, é um problema social. A mulher ser objetificada. A mulher é um ser humano, assim como o homem. E a mulher negra não é menor que a mulher branca. O nosso cursinho existe para acabar com desigualdades. Não para acabar, para diminuir. A gente quer que vocês entrem nessa luta com a gente. Nós tivemos a possibilidade de ter estudo e agora queremos passar a vocês. A gente não pode ter diferença entre as pessoas. Somos todos iguais, devemos assim ser tratados. É importante que vocês tenham essa ideia. Então eu quero que vocês imaginem essa poesia do Gregório de Matos. Leiam a poesia lírico-amorosa, como ele trata a mulher branca, e a poesia erótica, como ele trata a mulher negra. Existe sim um preconceito. Isso deve acabar. É nosso papel diminuir isso, é nosso papel acabar com isso enquanto sociedade. A poesia encomiástica era bajulatória. Pois veja, criticava a corrupção, sendo um poderoso. O Gregório de Matos tinha dinheiro, se envolveu em várias enrascadas e sempre saiu. Sempre saiu. Teve uma época que ele foi para Angola também, porque estava causando muito problema em Portugal, muito problema no Brasil. Teve que voltar para cá, não podia ir para Bahia, porque ele já tinha brigado com todo mundo na Bahia. E aí foi exilado em Recife até morreu. Mas ele criticava os poderosos, mesmo assim bajulava, porque ele queria alguma vantagem. Então esse é o jeitinho, é o que eles falam do jeitinho brasileiro, sabe? É muito... Ele é crítico, pero não mútil. Enfim,
A gente tem a sacra, que é a religiosa, que não poderia faltar, do barroco, essa questão religiosa. Também tinha a filosófica, que era um jogo de ideias, uma coisa que eu já tratei aqui, que o barroco trata. Essa é a poesia de Gregório de Matos. Tem uma poesia que é muito boa do Gregório, que ele fala que quanto ele mais peca, mais é dever de Deus perdoá-lo. Olha esse jogo que ele faz. Se Deus é todo poderoso e quanto mais vontade eu peco, é porque você faz com que eu queira pecar. E se isso acontece, você tem que se esforçar para me perdoar mais ainda. Ele tenta enganar Deus nessa. Tipo assim, eu vou aprontar, mas você vai ter que me perdoar. E esse é o Gregório de Matos. Esse é o barroco. Então vamos retomar. É importante. Tivemos a aula, espero que vocês tenham compreendido. Agora, barroco, coisas rebuscadas. A gente tem na arte também, vou falar para vocês de uma arte barroca muito mineira, que depois a gente vai ver, que é do Aleijadinho. O Aleijadinho ele tem uma arte barroca, bem rebuscada, aquelas igrejas cheias de curvas e disso e daquilo. Enfim. Gente, eu nem sei se eu tô olhando para a câmera certa, porque eu acho que a câmera aqui, mas se eu olhar para cá não fica bom. Enfim, essa dificuldade assim, do computador. Mas o barroco é isso, é uma contraposição de ideias, é uma questão que eles usam muito feio. O feio na literatura não necessariamente é uma coisa que é feia, mas ele não é o do belo. O belo é o do equilíbrio. Compreendeu? Se você fala assim, o texto é belo, a beleza na literatura, vai falar de uma coisa equilibrada. O feio fala de dor, o feio fala do grotesco, de formas que não são equilibradas, mas são retorcidas. Antíteses, o claro, o escuro, esse dualismo entre o carpe diem, o memento mori. Esse é o barroco. O barroco é dessa coisa, dessa dificuldade histórica de você se compreender enquanto homem que quer ter liberdade, mas que tem que ser preso à ideia de religião. Enfim, qualquer dúvidas, falem conosco, nossos construtores, nós temos todos os professores que estão abertos a tirar dúvida, a conversar com vocês, temos a rede social, temos um site que foi recém-feito, ficou muito bonito o nosso site. Então, esperamos um retorno de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula do barroco. Leia alguns textinhos, a gente vai disponibilizar para vocês. É importante ter essa ideia. Veja uma imagem, faz o seguinte, joga no Google Padre Antônio Vieira, só para ver quem ele foi, retoma um pouco do que eu falei. Gregório de Matos, dá uma volta um pouquinho, joga no Google barroco, o que é o nome barroco, por que ele surge, como ele contrapõe o que vinha antes, que era o classicismo, como que ele vai contrapor o que vai vir depois dele, que é o arcadismo, que já é um pouco mais parecido com o classicismo, porque as escolas literárias, elas são assim, uma é alterna com a outra. A gente não tem paz na cabeça. O ser humano sempre vai pensar coisas diferentes, e o período histórico vai fazer com que ele revisite posições a cada instante. O barroco é um período de revisitação de coisas, de conteúdos. A gente vê no finzinho de Camões já um maneirismo, que é aquela coisa do amor é fogo que arde sem se ver, tá vendo? Arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é o contentamento descontente. Ele já fala do desacerto das coisas do mundo. No finzinho do barroco, já começa a ter uma coisa mais clássica também. Por mais que seja diferente, que já é uma coisa chamada rococó. Então, se a gente trata aqui, vamos lá. Vamos pra vocês terem uma ideia. A gente está tratando agora do barroco. A gente tratou antes do classicismo. Olha que a gente coloca aqui, a última parte do classicismo, que é o maneirismo, já parece muito com o barroco. A última parte do barroco já parece muito com o arcadismo. Porque as coisas não são aquela ruptura. Pronto, acabou, agora pensamos assim. A sociedade não funciona assim, a sociedade é devagar, o período histórico é devagar. Eu acho que eu tratei dos assuntos mais importantes agora com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vou encerrar aqui para não ficar muito longo. Mas é isso. Cuidem-se bem, fiquem em casa, se possível. A gente entende a importância de isolar nesse período de pandemia. Conte conosco para o que vocês quiserem.
Então é isso, eu vou encerrar aqui.